sobre o que é a vida, né? Muitas vezes as pessoas têm uma ilusão de que o dinheiro, quanto mais, melhor, ou, então se ele está procurando agora outras coisas é porque ele tem muito dinheiro. Não necessariamente. Olá, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do Empreendedor Estoico, um podcast onde a gente traz para vocês histórias inspiradoras de empreendedores que venceram, que choraram, que sofreram, passaram por todo tipo de experiência que o empreendedor passa. E hoje a gente traz isso aqui com as lentes estoicas, como que você também pode chegar no sucesso, como que você também pode ter resiliência necessária para isso. E hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial para mim, Walter Leandro, uma pessoa que eu conheci, empresário, lá quando eu tinha a Loteria Brasil em 2003, 2004. Então ele, como eu, também é dos dinossauros da tecnologia. Já teve empresa que vendeu para o Buscapé, de antifraude, já teve empresa que vendeu. Teve 3 vendas, ele vai contar para vocês, 3 exits, e hoje ele é VP da Nuvini, uma empresa que junto com o Pierre Schurman, da família Schurman, acabou de abrir IPO em Nasdaq, com uma série de empresas de SaaS. É mais um case aí que eles realmente fazem mágica. Então, meu querido, prazer enorme tê-lo aqui comigo no podcast. Seja muito bem-vindo, que honra. Prazer é todo meu, Léo. Foi muito bom te reencontrar naquele evento dos pioneiros da internet. Até deixo a dica aqui, para quem quiser assistir, está disponível no YouTube também. E a gente se reencontrou, pôde falar um pouco do lado dos primórdios, né? Não somos os pioneiros, somos os dinossauros ali, estávamos no backstage trabalhando para os pioneiros ou próximo deles, né? Tiveram destaque. Mas eu lembro como se fosse hoje, quando a gente se conheceu naquela correria, aquela loucura insana, você querendo vender bilhete da loteria que era proibido e eu fazendo meio de pagamento que também era proibido. Cara, aquilo lá foi muito legal. Era aqui pertinho ali na Cardoso de Melo, lembro direitinho também. Falou, igual o Uber, né? O Uber, quando iniciou, ele era não regulamentado. Então, quando eu tive esse site de loteria também, era não regulamentado. E, cara, e a Caixa tentou fechar a gente, viu? E era Polícia Civil, e Receita, e cada hora era uma confusão. Aí eles tentavam vetar nossas formas de pagamento. E você surgiu naquela época lá com, poxa, vamos fazer, né? O pessoal acha que hoje é normal, né? O PagSeguro, não tinha nada dessas coisas, né? Era cru. E você apareceu com o pagamento digital. Não existia o PagSeguro. O PagSeguro não tinha nem sido inventado ainda, né? Vários anos depois. Nós tínhamos como referência o PayPal americano e no Brasil era o Mercado Pago. Como a Tray nasceu ajudando os vendedores no Mercado Livre, ela construiu um gateway de pagamento e esse gateway não resolvia o problema do vendedor porque não tinha segurança, não resolvia a fraude, não garantia a transação. E aí a gente falou, vamos criar uma empresa como o PayPal no Brasil, como o Mercado Pago. Não existia nem o PagSeguro, aí nós criamos o pagamento digital. Como você disse, não era regulamentado essa questão, mas tem uma história legal. Eu procurei um advogado lá em Marília, antes até da gente se conhecer, ele falou, olha, eu vou construir aqui um meio de pagamento como o PayPal americano. E ele falou assim, olha, isso aqui no Brasil você não pode fazer. Isso aqui é um crime financeiro. Como assim um crime financeiro? O PayPal vende aqui, as pessoas têm conta no PayPal, agora o Mercado Pago já disponibilizou o processo, só não é regulamentado, como você bem colocou, Léo. Falou, não, aqui é crime financeiro. E a minha pergunta para ele foi assim, tá, mas e o que acontece? Eu vou ser preso? Falou assim, pode ser. Eu falei, quanto vai custar para você me tirar de lá? Porque eu vou fazer isso. Falei, não vai chegar a ser preso não, fica tranquilo. Acho que no máximo você ter um processo, a gente te defende. Eu falei, porque eu vou fazer. Então, constrói aí o contrato, o termo de uso, porque a tecnologia já está pronta. Foi aí que eu me associei ao Williams, meu irmão, que construiu a tecnologia, e ficamos aí 10 anos maravilhosamente juntos em algumas iniciativas de tecnologia. Que bacana, cara, que incrível. Isso. E aí vendemos a empresa para o Buscapé, como você disse. Que ano que foi isso? Nós vendemos a empresa para o Buscapé em 2006. E eu me tornei diretor executivo dessa empresa. Tocava toda a parte de fraude, toda a parte de operações, toda a parte financeira e comercial quando eu te conheci. Através do nosso amigo em comum, Romero, falou, olha, eu tenho um amigo aqui que nós vamos trazer para dentro da operação. Cara, muito bacana. Isso aí nós estamos falando 2003, 2004, 2005. 2004, comecei, 2005 e 2006, fomos até 2009 nessa jornada. Então ali você já tinha feito seu primeiro exit, você já tinha feito a primeira venda de uma empresa aí para o Buscapé.
Fizemos a venda para o Buscapé, 100%, totalmente secundária para os sócios. Tínhamos a operação da Tray. Na época, o Buscapé não queria pensar numa cadeia verticalizada. Ele se colocava como um comparador de preços. Então, eles não queriam ter investimento em alguma plataforma de e-commerce. Isso para nós foi muito bom, porque a gente separou as operações, deixamos na mão de alguns profissionais a Tray, a operação da Tray. 3 anos a gente se dedicou, crescemos mais de 15 vezes o tamanho da Pagamento Digital. Uau. Graças a várias pessoas como você, vários amigos do Romero, do Borges, do Ronaldo e clientes do Buscapé, que a gente trouxe e abriu muitas portas para nós aí. A operação cresceu mais de 15 vezes, Léo, em 3 anos. Cara, que incrível. É impressionante ali. A gente saiu de 4 a 5 pessoas para mais de 150 colaboradores que eu entrevistei, eu contratei, e alguns que se desenvolveram e um virou diretor da Mastercard, amigão meu, Marcel, deixa aqui um abraço para ele. Outro virou diretor de fraude do 99 Táxi, hoje está no outro meio de pagamento, Gilmar. Pessoas de Marília que a gente sente muito orgulho de ter ajudado e ter dado algum direcionamento na carreira quando eram mais jovens que a gente. Que coisa boa, cara. Graças a Deus. E me conta, aí depois você vendeu, saiu, aí você tem uma segunda empresa ainda, né? Que você também conseguiu fazer esse aquisite. Como é que foi essa segunda empresa? Aí a gente muitas vezes estava à frente do tempo, até mesmo de regulamentações ou de conceitos, né? Então, o que deu muito certo na pagamento digital foi a questão do embedded finance. Então, criar uma fintech do zero, nem existia esse termo fintech. Não existia. Não existia. Então, até hoje é muito difícil. Então, o que os grandes varejos estão fazendo? Criando a sua própria fintech, porque ele já tem o transacional. Então, quem já tem um volume de transação consegue ampliar um pouco o seu escopo de serviços. E a gente foi muito feliz com a pagamento digital. Tínhamos 3 anos de non-compete com o Buscapé. A gente tinha que cumprir até 2012. E aí a gente não podia desenvolver uma nova plataforma de pagamento. Mas a gente falou, bom, vamos investir em gateway de pagamento. Aí a gente saiu capitalizado, compramos uma operação de gateway chamada SuperPay. O SuperPay operava para Gol Linhas Aéreas, para Centauro, para grandes varejistas, Lojas Marisa. Então a gente foi envolvendo um pouco de uma camada de transação, sem ser a mesma operação, e desenvolvendo nos últimos meses, já do final do non-compete, um novo meio de pagamento, para que quando a gente finalizasse, a gente pudesse lançar e voltar a ter uma solução de pagamento junto com a Tray, para facilitar a vida dos nossos vendedores da loja virtual e poder voltar a ter uma solução que a gente chamava de e-commerce completo. Então, se passaram 3 anos, 2012, venceu o prazo. Bom, agora vamos lançar o nosso novo meio de pagamento. Ele nasceu chamando Tray Checkout. A ideia é que ele fosse uma ferramenta de recorrência para ajudar academias, ajudar escolas, tudo que naquela época ainda não existia, em 2012, ainda estamos falando de 12 anos atrás, 12 Léo. anos 12 anos atrás. Então nasceu o Tray Checkout. O Google estava lançando o Google Checkout, falou, bom, vamos ter uma marca que a gente possa evoluir junto com eles. Então nasceu o nosso meio de pagamento. Aí, na nossa cabeça, a gente tinha uma empresa crescendo a altas taxas de crescimento, o e-commerce como software também crescia muito, a gente crescia 20%, 30% ao ano, com recorrência, mais de 4.000 lojas virtuais usando a Tray, era uma referência. Hoje a gente, naquela época tinha o Ikeda, que eu foi lembro vendido para O Rakuten. que virou desse povo? Fecharam. Fecharam? Não tem mais, tiveram problemas No Brasil. mundo todo? Não, no mundo ele é muito forte. A Rakuten é o maior marketplace japonês, é forte na Europa, mas no Brasil eles não foram bem. Tiveram problemas com gestão, escolheram um gestor que não conseguiu evoluir. Essa transição. Compraram uma empresa de software e tentaram transformá-la num marketplace, uma empresa de consumer, uma empresa de B2B para B2C. Não foram felizes, né, na escolha da compra e também não foram felizes na transição do processo. E aí surgiu uma lacuna, a Tray era forte no SMB, e quem ocupou esse espaço foi a Vetex, hoje uma das maiores empresas do Brasil aí, então um grande trabalho do Mariano, depois comprando o Alexandre Sonsini, o Rafael, e criando um grande ecossistema de e-commerce para a enterprise. E a Tray é daquela época, e aí chegou em 2012, a gente lançou o nosso meio de pagamento, não queríamos vender a empresa, estávamos capitalizados, recebemos um contato da Local Web. E aí, vamos fazer negócio? Começo de 2012. Falei, não, a gente não vai fazer negócio. Passaram-se alguns meses,
voltaram através de uns amigos em comum, alguns advisors. Olha, vamos sentar para conversar. Vocês precisam conversar com o Gilberto, vocês precisam evoluir esse processo, vocês precisam conhecer o que eles querem fazer. E a conversa foi muito direta e falou assim, olha, já sabemos que vocês não querem vender, sabemos que vocês estão bem, mas nós aqui queremos entrar no e-commerce. Vamos nos associar, vamos criar um grupo muito forte de e-commerce, e vocês lideram essa operação. E isso brilhou os nossos olhos, a gente entendeu que fazia sentido ir para um novo desafio maior. Já vimos o quanto que uma grande empresa traz de benefício para uma pequena empresa, Sim. quando você traz um bom estratégico, né? A gente capturou muito valor no deal com o Buscapé. E a gente viu isso e falou, pô, peraí, eu acho que ao invés de remar sozinho aqui, vamos unir forças, né? Sim. E aí em 2012, depois a gente brinca que foi 9 meses, né? Com a gestação exata de 9 meses. Então, de certa forma rápida, a gente já tinha uma experiência, mas o deal foi desenhado de um modelo em que nós nos associamos, viramos sócios da Localweb. Então, criamos uma nova holding chamada 3SA. Eu fui o presidente dessa holding, da 3SA. Continuei como CEO da Tray entre 2012 e 2014. Eles te deram total liberdade para... Total liberdade. Foi fantástico todo o período de transição e de como a gente construiu esse processo com a Localweb. Todas as propriedades de e-commerce da Localweb passaram a ser dirigidas por mim. Eu comecei a vir mais para São Paulo. Nessa época ela nem tinha capital aberto, nada, não, né? Não, era uma empresa da família e tinha um fundo Silver Lake, um fundo americano, que tinha feito um investimento em 2010. Tá. Em 2010 eles receberam um aporte, se eu não me engano, de 100 milhões de reais. 25, o dólar estava muito próximo, 50 de dólar aproximadamente. Tá. 100 milhões de reais. É a família que, até hoje, a família agora, seu Michel, Ricardo, Andréia, Cláudio e Gilberto, um abraço a todos eles aí. Trabalhei, tem muitas boas recordações, são fantásticas pessoas, famílias maravilhosas, e me deram carta branca em tudo que envolvesse e-commerce. E eles já tinham um processo legal de e-commerce, eles tinham uma loja virtual, anunciavam em canais de televisão, em programas, então eles tinham uma abrangência muito grande, e o que nós tínhamos era um bom produto. Então foi um casamento perfeito. A gente levou um bom produto, uma boa experiência para os lojistas, e assumimos as operações. Eu fiquei de 2012 a 2014 liderando a Tray. Achei que o meu irmão, meu sócio e principal fundador da Tray, Williams, já estava bem maduro aí, ele também queria espaço maior aí. Falei, olha, Localweb, acho que meu ciclo terminou e eu tô finalizando aqui, devo sair aí e encerrar o meu ciclo com vocês. E aí o Jansen era o presidente na época, me fez um convite, grande Jansen, maravilhoso, adoro, grande mentor, meu único chefe, eu brinco que é meu chefe mesmo, é meu chefe mesmo, né? Gosto muito do Jansen. Gosto demais também. Um abração para o Jansen. E o Jansen falou, não, vem trabalhar aqui na Localweb, a Tray ainda vai crescer muito. Ele é muito visionário, é uma pessoa brilhante. Falou, vem aqui comigo, eu te trago para cá. E me fez um convite para virar diretor de novos negócios e de M&A da Localweb. Em 2014, eu fiz uma transição bem suave, deixei de ser o presidente da Tray. Mas continuou dentro da Localweb. Continuei na Localweb e na Tray SA, na holding que cuidava de todas as propriedades de e-commerce que a Localweb já tinha, que a Tray tinha comprado. Nós tínhamos comprado uma empresa de ingressos para aumentar a transação, tínhamos o SuperPay, que é um gateway que nós compramos ainda como Tray, a própria Tray e o antigo Tray Checkout. Foi o segundo meio de pagamento que nós criamos, a segunda subadquirência. E aí, com o rebranding já da Localweb, se transformou em Yapay. Tá. E depois, agora, mais recentemente, a Localweb fez o IPO, teve um aporte de quase 2 bi de reais, e comprou uma empresa chamada Vindi. E você ainda era acionista ali? Eu fui acionista, fiquei acionista, sou acionista até hoje. Então participou do IPO, já e o primeiro aí, não né? participei como operacional, mas participei do IPO como acionista. Tinha ações. Que bacana. Tinha ações, converti essas ações. Foi a primeira experiência de converter umas ações de uma empresa privada em pública. Então, ter aquelas ações escrituradas, né, que todo mundo recebe em uma startup, né? E sonha em um dia em ver aquelas ações públicas. Então eu tive essa honra, esse prazer aí. Que delícia, cara. E tive ações da Localweb convertidas no IPO e continuei. Sou sócio até hoje. Tenho ações da Localweb até hoje. Parabéns. É uma empresa maravilhosa que só tenho amigos lá. Vou deixar um abraço também para os diretores, os principais que fizeram esse trabalho, né? O Rafael Chamas, CFO, estava lá na época que eu trabalhava. Foi 21 o IPO. O IPO foi 21, eu já não estava lá. Eu saí em 2018, 3 anos antes. Tá. Quando teve uma época mais difícil,
época ainda finalzinho da Dilma, a empresa não ia mais comprar, não tinha um budget para compra, e eu tomei uma decisão, né? A gente não pode voltar atrás nas decisões, eu brinco com eles que não devia ter tomado aquela decisão, eles também falam que não, mas eu acabei saindo e fui buscar novos desafios que deram certo também. Mas o Rafael e o Fernando Cirne, não posso deixar de citar aqui, era diretor de marketing, hoje é o presidente da Local Web, conduziu isso desde 2018, se eu não me engano, ou 19, ele já se tornou presidente da Local Web. Muito bom, cara, muito bom. Aí você estava falando que você comprou a 20 do Dantas, Não, né? a Local Web, né? A Local Web. Eu ajudei na compra de duas operações muito importantes para a Local Web. Uma chamava Cluster to Go, Yanam, que era uma empresa de cloud. A Local Web ela era muito fechada, ela só operava com o seu próprio cloud. Então, quando eu estava na área de novos negócios e na área de M&A, a gente identificou que a Local Web tinha que mudar esse modelo de visão e tinha que ser uma multi-cloud, Tá. né? Então, o diretor da área era o Blicas, fantástico também, amigão também, um abração. Estou falando muita gente aqui, né? A gente é velho de lembra noção, vai todo deixando mundo, todo né? mundo, né? Citar essas pessoas que são fantásticas e que me marcaram muito bem na minha vida, só deixaram boas lembranças e me ajudaram muito. Então a gente junto desenhou uma tese para que a Local Web adquirisse uma empresa multi-cloud. Encontramos a antiga Ananke, e que virou depois Cluster to Go, e a gente conseguiu comprar essa empresa e a Local Web se passou a ser uma empresa multi-cloud. Hoje essa BU na Local Web chama Nextius. É interessante, muito né? interessante. Que a Local Web é uma empresa que ela conseguiu fazer a transição, porque basicamente ela era uma empresa de colocation lá atrás. Eu tive servidores lá na Local Web, era ali, não sei se tinha ainda ali na JK, ali, né? Quase chegando na Marginal. Antes foi na Vila Olímpia, São Luís ali. Isso, no São Luís. Na época da Loteria Brasil, as pessoas não sabem, né? Vai falar, tá na internet, né? Onde que é essa internet? Onde que isso fica? Eu ia lá de madrugada, eu e o Léo Santos, pegar servidor. A gente carregava o servidor, ia lá, entrava naquela sala, plugava, punha os cabos, pá, tá no ar o servidor. Aí quando a Local Web, eu tô falando 2007, 2008, por aí, ela saiu de lá, ela parou com colocation, né? Colocation, para quem não sabe, a gente coloca nossos computadores lá. Em vez de você plugar aqui ele, você pluga lá porque tem a infra, né? Tem a redundância, tudo. A gente de madrugada, tipo 5h30 da manhã, 4h30 da manhã, que era o horário que não tinha operação, carregando. Aí levamos nessa época lá para Dível. Era a madrugada inteira fazendo, plugando, desplugando, não sei o quê. Eu lembro bem dessa fase. Então, assim, você pega o trabalho que foi feito na Local Web, que vocês fizeram, foi maravilhoso, porque é de uma empresa de colocation, uma empresa de tecnologia com tantas frentes, né? E a 3 sempre foi ligada com a Local Web, e assim, é impressionante o que o Gilberto e o Cláudio, que foram os dois principais da família agora que iniciaram o projeto, o que eles fizeram com a Local Web, né? Muitas startups começaram lá dentro como a própria Tray. E antes até mesmo do colocation e do servidor dedicado, a Local Web, ela tem até hoje o serviço, ela tem servidores compartilhados. Então, se você vai no site da Local Web, compra uma hospedagem, e realmente o que eles fizeram, a transação, eu participei de parte disso, fico muito honrado, obrigado pela citação aí. E a gente migrou esse processo, né, de um servidor, e a Tray é um cliente, é um exemplo, ela começou como uma startup, com uma hospedagem de 59, 99, eu não sei o preço que é hoje, compartilhada, foi para um servidor dedicado, foi para o colocation, como você mesmo disse, comprou as máquinas, até depois a gente ter crescido, antes da venda para a Local Web, e ter tido nosso próprio data center, nosso próprio parque de equipamentos, né? E essa aquisição foi quando a Local Web se abriu para a área de multi-cloud, com a vinda hoje chama Nextius, essa BU, foi eu que ajudei eu liderei a aquisição quando eu estava lá da Cluster to Go. Que legal. Aí então você sai da Local Web ali em 2018. E o que você faz? Bom, primeiro de tudo eu falei assim, eu preciso dar uma pausa, né? Porque eu trabalho antes mesmo dessa vida toda de tecnologia, trabalho desde os 14 anos, montei a minha primeira empresa de venda de tintas com 17 anos. Aí tinha um cliente que não me pagou uma fábrica de bonés, eu assumi essa fábrica de bonés, virou a maior fábrica do estado de São Paulo. E eu com 25 anos já estava empreendendo muito serial. Fábrica de boné. As coisas que a gente ainda nem sabia. Você, quanto mais a gente vai conversando, mais coisa vai conhecendo. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, da minha vida, o que eu fiz, principalmente a minha família, né? Estou hoje com a minha esposa que eu conheci, trabalhando com ela nessa fábrica de boné. Foi
o melhor lucro e o melhor benefício que eu tive foi ter conhecido ela lá. E a gente estamos casados há 24 anos, namoramos 5, são 29 anos que a gente está junto. Uau, nossa, que 29 incrível. anos e tenho 2 filhos, né? Um de 23, que já hoje trabalha numa multinacional, com uma consultoria de cybersecurity, e a minha filha de 18, que está começando medicina agora em Marília. Então, quando eu saí da Parabéns. Local Web, eu não tinha o que fazer. Falei, não, eu não quero fazer nada. Eu quero cuidar da minha família, eu quero dar um tempo para mim também. Eu tinha Aí tirou um final de semana, descansou e voltou no segundo. basicamente isso. Basicamente isso. Eu fui para os Estados Unidos, eu falei assim, pô, eu tenho que me aprimorar, me aperfeiçoar e vou ficar um tempo lá. E chegam uns amigos lá, que o combinado era para ir num evento de uma empresa que eu era conselheiro na Local Web, então eu tinha me comprometido. E chegam uns amigos e falam, não, você vai ter que investir com a gente. Você saiu da Local Web, mas você tem que investir. Eu falo, não, eu não quero entrar em startup, quero cuidar da minha vida. E foi basicamente um final de semana, foi puxado para o primeiro projeto de uma health tech, que está indo muito bem hoje, inclusive. A gente desenhou ela lá nos Estados Unidos num período e ela deu muito certo. E ela está evoluindo. Como que ela chama? Chama VLab. Ela trabalha com captura de imagens de vídeo streaming, de exames de mulheres de ultrassom gestacional. Tá. Então, ela faz mais de 30 mil exames por mês. E hoje ela já tem uma camada de inteligência artificial, onde ela identifica doenças raras. Uau. Então, quando você está indo fazer quando a sua mulher ou é um B2B2C, você vende para o hospital, para o clínico, exatamente, e eles vendem para o cliente. Já fazendo um merchan, a gente viu que a mulher tem um período gestacional curto, e hoje em dia, cada dia as mulheres estão tendo menos filhos. A gente estendeu a jornada do nosso cliente e deixou de ser só um B2B, que era a VLab, e agora virou um B2B2C, e criamos o VBaby. Eu falo criamos porque tudo que eu passo eu deixo um pouco de mim, mas eu não estou nessa empresa, nem no conselho desde 2020, eu sou só investidor passivo, não trabalho nela. Mas foi o que eu fiz um período. E aí comecei a voltar para o segmento e recebi um convite de um outro amigo para olhar uma empresa de ERP para e-commerce. Como eu venho dessa área de e-commerce, já conhecia, inclusive é lá de Marília, da cidade onde a Trey nasceu, que é o OnClick. E aí, em dezembro de 2019, eu fiz um investimento e me associei e comprei uma participação na OnClick. É que o Romero é sócio também? Não, no Romero não. Qual que era uma que o Romero se associou? Eu acho que é da Redpoint, que era meio que um ERP em cloud. Será que é o Omie? Não tenho certeza. Não, Omie não, do Lombardo não. No Lombardo eu não sei qual que o Romero se associou. Eu lembrava de uma história eu não lembrava do nome mais, faz tempo também. Tinha 2 sócios de Marília, investidores. Um era investidor e operador, continua até hoje, que é o CEO da empresa, o Marcel, e o outro é só investidor, que é uma holding do Dr. Marcos Martins, a Amorim da Costa. Eles que me convidaram, tinha uma necessidade de turnaround, nunca é fácil, né? Não. Você chega, você acha que o convite é para uma festa, não é para uma festa, né? É para carregar o piano, né? Para limpar a casa, né? Então aí eu entrei nessa empresa em dezembro de 2019. Tinha já feito alguns investimentos em algumas startups pequenas, ajudei. Eu me identifiquei, Léo, depois que eu saí da Local Web, e falei, bom, o que eu quero fazer da vida, né? Eu quero empreender por empreendedores e para empreendedores, né? Então, esse é o meu sonho grande que eu venho fazendo e que eu venho me identificando e venho me associando. Trazer essa experiência, né? Sem o tático, né? A ideia sem o operacional. Sem o operacional, né? E até o tático, né? Não consegui até hoje. Toda hora eu tô caindo pro operacional, tá? Tô tentando sair do operacional. Preciso ter um pouco mais de competência para sair do operacional, mas assim, o sonho grande é esse, é empreender para e por empreendedores, né? E aí entrei na OnClick, dezembro de 2019, fizemos um trabalho maravilhoso, comprei 2 operações, ampliei a OnClick, a gente quase que dobrou de tamanho de forma inorgânica em um ano. A OnClick System, o front-end também, não? Ele tem back-end, ele é um tipo um Abacus da minha época. E vou chegar lá, eu comprei o Abacus do Mercado Livre. Você comprou o Abacus? Compramos a OnClick, comprou. Na verdade, a gente não conseguiu comprar, o Mercado Livre não quis comprar, mas ele nos permitiu licenciar o sistema e operar o sistema para os clientes do Abacus. Então, hoje, o KPL, que era o nome da empresa... KPL Fabiano. É o Fabiano. Cadê? Como é que tá o Fabiano? Nossa. O Fabiano montou uma empresa de mergulho ali em Cotia. Ele mudou de vida. Mergulho em Cotia? Mergulho. E ele treina pessoas, ele dá o curso aqui.
Tem todo um aquário aqui, todo um tanque, a palavra certa é tanque. Um aquário. Um aquário. Tem uns aquários lindos lá, tá? Tá. Você pode mergulhar nos aquários também. Ah, é? De com peixe, maravilhoso ali. Caramba. Mas é o tanque, né? O termo da escola Mergulhos. de mergulho é o tanque. Ele montou esse tanque e é o maior da América Latina, se eu não me engano. Olha. Tá lá. E o Anderson, ele é investidor anjo de muitas startups. Cara, e nesse mundo, o Fernando Di Giorgio, encontrei ele recente, da Uniconsult também. Nossa, um abraço pro Fernando. Um abração. O Fernando é muito legal. Muito E o Zequinha, né, que era o principal executivo dele, se tornou depois fundador da Uniconsult e está até hoje na B2W tocando o legado do Fernando. Olha, e aí eu lembro que a B2W comprou a Uniconsult. Na época eu falei, nossa, ainda bem que eu não era a minha plataforma, meu RP, porque na hora que você vai para uma outra empresa, você nunca sabe. Mas aí eu coloquei o Abacus e tinha a Netshoes tinha um Abacus também, com um código proprietário. Na época eu tinha um acordo similar ali. E aí você comprou o Abacus para Clicon. Isso, aí a OnClick assumiu o Abacus. Também comprei um hub integrando o ERP com os marketplaces, chamado API Econ. E aí no ano de 2020 a gente deu um bom ramp-up aí, crescemos muito. É história de startup, né? Você tem que chegar e tem que fazer um turnaround, mudar a equipe. E dobramos de tamanho praticamente. O foco não era ainda em margem, era em crescimento mesmo. Dobramos em 2020. Início de 2021 aparece... E 20 foi, né, entrou na pandemia ali. Entrou na pandemia. Começamos Parecia que ia ser ruim pro digital, mas acabou sendo muito bom, né? Começamos um ano com uma incerteza, até porque a OnClick, que ela atua muito naquele mercado com um termo novo cunhado, que é o Phygital. Então, que é o físico e digital. Tá. Então, a OnClick tem muitos clientes de físico e que vendem no digital também, né? Então, ela é omnichannel. E essas empresas, que a maioria delas, de varejo, de consumo, elas fecharam na pandemia. Sim. Então, a própria OnClick teve, por um período muito pequeno, uma dúvida de existência. Um dos sócios, naquele momento, falou, não, eu não quero continuar, um dos sócios investidores. Falou, eu quero sair da empresa. Tá. Então, ele saiu da empresa, nesse período, negociou a venda, eu acabei adquirindo a participação dele, ampliei a minha participação na OnClick. É a hora que a gente vê, né, que vai relacionar com as lentes, né, daqui a pouco a gente vai mergulhar nisso, mas a resiliência, né, o que traz uma grande diferença naqueles empreendedores que têm sucesso e às vezes aquele que sai muito antes é exatamente essa resiliência, né, de você, no momento difícil, você aguentar, segurar no chifre do boi e firmar, né? É isso aí. Para quem nunca passou isso, olha no YouTube como é difícil segurar no chifre do boi nessa analogia, que vai entender. É exatamente isso que a gente sente, tá? O sentimento é esse, você tá no boi, você não controla e você tá no chifre dele ali. Exatamente. E aí esse sócio, amigo meu, falou, olha, eu não vou continuar, a empresa não tinha caixa para comprar a participação dele, e eu, na pessoa física, acabei adquirindo. Falei, não, vamos passar essa pandemia, e ampliei a minha participação no ano de 2020 na OnClick. Passamos a pandemia, como você mesmo disse, o digital foi a saída. O ser humano é muito adaptável, né? Sim. Darwin já dizia isso, a gente sabe o quanto. Então a pandemia criou novos comportamentos, novos valores, né? Todo mundo está buscando mais qualidade de vida, todo mundo passou, ou diretamente, como você já me contou, um problema da Covid, e eu também não cheguei a ser internado, mas passei, tive 2 dias muito ruins. Todo mundo entende a nossa finitude, né? Exato, memento mori, né? A gente lembrar que, acho que uma coisa que trouxe bastante, você trouxe esse tema da pandemia, né? Eu tive, né? Fiquei com Covid, então uma semana na UTI, 90% do pulmão tomado. Quando eu voltei, comecei a perceber, fiquei em depressão, 6 meses mal. Falei, cara, porra, esse corre tudo que nós estamos fazendo, e aí, né? Sobre o que é isso aí, né? Isso aí foi quando eu comecei a fazer esse mergulho dentro do estoicismo, buscar entender sobre o que é a vida, né? Eu fui descobrir ali que é sobre valores, sobre virtudes, né? E é o que hoje eu vejo que as pessoas estão faltando muito, né? A gente tem levado bastante esse treinamento da calma da mente para as empresas, exatamente a questão da saúde mental. As pessoas estão sofrendo muito com essa desconexão, com essa falta de objetivo, de propósito, ansiedade, de valores, né? Desalinhamento. Ansiedade absurda, níveis estratosféricos. Crianças, jovens, então chega a 20%, né? O trabalho é maravilhoso. Mas continua aí, quero entender o segundo IPO. Exatamente, vamos lá. E aí, bom, então
fechamos o ano de 2020 de forma plena. A pandemia já tinha passado para o mundo digital, ainda tínhamos problemas, todo mundo com problema e entendendo essa finitude do ser humano. E aí 2021 começa com uma grata surpresa. Bate na nossa porta um advisor que a gente já conhecia, falou, olha, tem um projeto maravilhoso aí do Pierre Schurmann, ele está buscando construir uma holding, essa holding tem o objetivo do IPO, como você mesmo falou, e vamos conversar, a gente quer trazer a OnClick para dentro dessa holding, quer fazer uma proposta, quer conhecer os números de vocês, quer evoluir. E aí eu falei para os meus sócios, olha, já vendi 2 empresas, e é o que você falou, Léo, eu já estava buscando mais valores no processo. Muitas vezes as pessoas têm uma ilusão de que o dinheiro, quanto mais, melhor, ou, então se ele está procurando agora outras coisas é porque ele tem muito dinheiro. Não necessariamente, eu acho que tem pessoas tão simples, e que eu venho de uma família muito simples, e que eu observo na rua, observo onde a gente trabalha, pessoas simples, que algumas vezes não têm uma certeza de continuidade de trabalho ou de dinheiro e vivem melhor que a gente. Então, aquilo é uma inspiração para nós. Então, quando eu falo assim que eu não estava afim de vender, de forma muito humilde, né? Não colocar uma soberba aqui, mas em que o que eu estava buscando era encontrar o meu propósito, né? E evoluir aquele negócio, continuar desenvolvendo aquele negócio. Aí eu comentei com os meus sócios, olha, o projeto da Nuvini é maravilhoso, mas nós temos o nosso aqui, né? Vamos continuar aqui, vamos. Acabei de chegar, faz 1 ano que eu estou aqui, né? Muito pouco tempo, um ano e um mês, fazia 1 ano e um mês. Então, vamos evoluir um pouco mais e tal. Aí 2 sócios falaram, poxa, mas a gente está aqui, a OnClick é uma empresa de 20 anos. Aí um sócio falou, eu estou aqui há 20 anos, eu sou fundador, eu nunca vi dinheiro ainda, ele não deu, peguei uma... Você vê que o cara deu sorte, né? Abriu a empresa 20 anos depois, bum. 20 anos depois, ele teve sorte, né? Teve sorte rápido, ele teve né? sorte, né? Rápido. Pessoas acham, né, que a coisa acontece assim, né? 20 anos batendo cabeça. E aí ele falou, poxa, Leandro, eu estou há 20 anos aqui, cara. Vamos pelo menos ouvir, vamos ouvir, vai que vem alguma coisa boa e tal, você está com a gente aqui, você tem experiência, vai nos você ajudar. Entrou como investidor deles e foi assumindo uma posição executiva. Eu já entrei como investidor e executivo. Tá. Eu já fui porque a empresa precisava você era de uma CEO? organização. Virou não, CEO? Eu era VP. VP, eu fui tá. executivo VP, mas eu cuidava da área que eu entendi que precisava mais apoio e que complementava o CEO da empresa. Então, e ela já tinha um bom tamanho, a empresa? Ela tinha um bom tamanho, tinha 1.200 clientes, 20 anos, né? 20 anos trabalhando, já era um tamanho grande, nós conseguimos dobrar ela através de aquisições. Tá. Com o Abacus e com a API Econ, a gente dobrou de tamanho em 2020. Tá. E aí eu dirigi a área financeira, e aí tudo que envolve áreas acessórias do financeiro, contabilidade, jurídico, RH, marketing, produto e tecnologia. Tá. Então, o comercial ficava com o comercial, suporte, operações, implantação, ficava com a outra diretoria do CEO. Tá. Então, eu entrei nesse processo, em 1 ano, organizamos a casa, mudamos algumas pessoas, e aí surgiu a Nuvini. Aí o sócio fundador, o André, um abraço aqui para o André Macedo, falou, poxa, mas a gente está aqui há tanto tempo, eu estou aqui há tanto tempo, vamos pelo menos ouvir com a sua experiência, quem sabe vir uma proposta boa e tudo. E o outro sócio era o investidor, o Marcel, falou, poxa, eu também nunca fiz um exit, vamos pelo menos ouvir. Falei, bom, vamos ouvir, vamos junto aí. E aí as propostas foram muito boas, o projeto da Nuvini era fantástico. Eu estava numa empresa nessa época, eu cheguei a conversar com o Pierre, ele chegou a avaliar a empresa, só que essa empresa eu entrei para ajudá-los num turnaround, levantamos dinheiro ali para fazer um management buyout, que era Rich, só que precisava ter EBITDA positivo. E a gente ainda estava nesse momento de reestruturação, não fez sentido para a tese. Legal. Eu conheço a Rich. A gente depois voltou a falar com eles recentemente aí, até por parcerias também. E a gente já era positivo, a empresa já era uma empresa boa, mas não tinha padrões de mercado tão sofisticados que a gente foi implementando, e isso mostrou para a Nuvini que a gente tinha uma gestão e tinha um negócio com crescimento suficiente para fazer sentido para o grupo da Nuvini. A proposta foi muito boa, Pierre representou. Coloquei a situação, falei, olha, Pierre, eu já o conhecia de vista, não tinha tido nenhum negócio com o Pierre, mas sabia
da trajetória Aliás, a dele. trajetória dele é maravilhosa, né? Maravilhosa, Aliás, a maravilhosa. família toda do rodar o Toda. mundo de Rodar o barco. Depois mundo. quero entrevistar ele também, você já Vamos avisa lá. ele. Já tá convidado aqui na entrevista e receberá o seu recado pessoalmente. Vamos lá, hein, Pierre? Quero ter esse bate-papo com você, contar essa história toda também. Isso aí, ele é fantástico. Um abraço, Pierre. Abraço. E aí o Pierre, eu falei, Pierre, olha, eu estou aqui como investidor, estou ajudando, mas vejo que a Nuvini já tem todo um back-office administrativo e o próprio time vai tocando. Ele falou, não, fica aí que eu preciso de você. A gente vai conversando durante esse ano. Foi o ano de 2021, quando vendemos a um clique para a Nuvini. Tá. No final de 2021, eu já tinha um destino para sair do projeto. Tinha investido em duas outras startups que estavam indo muito bem, uma junto com a Bossa Nova, inclusive, chamada Padbot. Vendemos essa empresa. Padbot? Padbot é um chatbot com inteligência artificial para farmácias. Ah, bacana. Vendemos essa empresa em 2022, eu era investidor e mentor. Vendemos ela para Funcional Health. Foi vendida. A Bossa Nova investiu conosco. Fizemos uma rodada, eu fiz uma rodada anjo e depois fizemos uma rodada seed com a Bossa Nova. E uma outra chamada DPONet, de LGPD, e essa já teve duas rodadas também. A gente recebeu fundos de Family Office e também de um CVC da LocalWeb. Bacana. Então, e aí, bom, aí o PI falou, bom, vamos conversar aqui, olha, estamos próximo do IPO, aí chegou na sua curiosidade, né? Estamos próximo do IPO, eu tenho que focar nesse processo, eu e o Totó, um abraço aí, o Totó é o sócio do PI, fundador também da Nuvini, são os dois sócios fundadores da Nuvini, e eles falaram assim para mim, olha, a reunião foi com eles, a gente vai tocar nesse processo de IPO, tanto em fundraising quanto em toda a parte. Estruturar um IPO não é um processo trivial. Não é. Não é um processo. Ainda mais em Nasdaq, né? Nasdaq, para poucos. Então, assim, são brilhantes e são muito resilientes e dedicados. E aí me convidaram para fazer parte da diretoria da Nuvini para que eu tocasse a área de M&A. Foi um convite, assim, honroso, né? Fantástico, porque a Nuvini é uma holding que adquire outras empresas. E eu fui o primeiro executivo que veio para assumir parte da função que o Pierre fazia. Tá. Então, toda a parte de estratégia de M&A, durante de 2022 para cá, eu venho fazendo na Nuvini. Então, são 2 anos já que eu estou nessa função de M&A da Nuvini. Bacana. Aí você tocou até, né, o tão sonhado Bell. Continuo, né? Continuo tocando, né? Porque o sino não é tão sonhado, mas ele é nada mais do que uma primeira etapa, né? O projeto amplia a dificuldade e o comprometimento, né? Passamos a ser uma empresa pública. Isso. Ou seja, todas as informações agora são de domínio público, temos investidores. E como é que foi esse grupo que vocês formaram? Como que chama o grupo? É a Nuvini mesmo? O nome é Nuvini. Nuvini Inc. agora, né? Nuvini Inc. E qual que é o tamanho? Agora é tudo divulgado, né? É tudo divulgado. Quais são os números que vocês fizeram aí da empresa? A gente teve uma captação de 90 milhões de reais. A expectativa era maior. O Pierre já deu uma entrevista falando que... no IPO foi 90 milhões de reais. A expectativa era maior, mas esse dinheiro está sendo investido para aquisições. A gente vem continuando, montando uma esteira de aquisição e vem trabalhando com a ampliação do capital. Então, já foram feitos 2 pequenos follow-ons, aproximadamente $1 milhão, que já entraram, são informações públicas, estão todas no portal da SEC, é uma empresa listada nos Estados Unidos, na Nasdaq, então as informações são publicadas no site da Security Exchange americana, como se fosse a CVM do Brasil. Então, isso são informações públicas. Então, hoje o grupo tem aproximadamente 750 colaboradores da Nuvini, são 7 empresas que já fazem parte da holding, e o objetivo é que a gente cresça de forma... Qual que é o faturamento do grupo? O faturamento previsto para 23 não foi divulgado o número fechado. Era 175 milhões de reais. E o que a gente divulgou é que o guidance foi batido. Então, a gente, nos próximos meses, deve divulgar as demonstrações financeiras auditadas. Por enquanto, não foi divulgada ainda. E a tese da Nuvini é uma tese muito interessante. E aí bate com o que eu tinha de propósito, né? Porque vamos empreender por e para empreendedores, né? A Nuvini é uma holding inspirada na tese da Constellation. Constellation é uma empresa canadense que surgiu há 30 anos atrás, que já comprou mais de 700 empresas por todo o mundo. Então, a Nuvini se inspirou nessa tese, e em 2019, o Pierre, que já tinha a Bossa Nova,
começou a evoluir. Hoje ele não participa mais da Bossa Nova, ele foi o fundador, mas ele começou a desenhar uma tese de aquisição de empresas e buy and holder, ou seja, eu adquiro essa empresa e não vendo. Eu mantenho ela No B2B grupo. SaaS no grupo e gero dividendos, e com esses dividendos compro mais empresas. Hoje são Bacana. 7 empresas lucrativas, todas elas têm uma taxa de crescimento de mercado e geram EBITDA e geram lucro. Então, o nosso sweet spot, nosso alvo são empresas que faturam entre 10 e 50 milhões de reais por ano e que são lucrativas. Legal. Cara, muito bacana. Sua trajetória é fantástica, é inspiradora. Aqui no canal, aqui no nosso podcast, Empreendedor Estoico, tento sempre trazer a relação, né? O que significa para nós empreendedores nessa jornada, para as pessoas que estão começando, para as pessoas que já estão no meio do caminho, entenderem. É o que você disse. Eu acho que a grande vantagem de quando a gente consegue ter sucesso, ter dinheiro, ter fama, é a gente entender que não é sobre isso. Na hora que você está lá, que você chega, você vê, e aí? Porque isso não vai te necessariamente te trazer felicidade. As pessoas muitas vezes acham que só porque ganham dinheiro está feliz, e não acontece assim. Eu falo quando eu estive na BB Store, aquele ano a gente estava conversando, início de 2014, saí em 3 capas de revista, fui empreendedor do ano pela Endeavor, Ernst Young, Globo, New York Times, 2 artigos, tinha captado dezenas de milhões de dólares, mais de 100 milhões de dólares. Você fala, eu estava feliz? Não. Estava extremamente ansioso, mal. Estou falando das piores épocas da minha vida ali. E, em termos de sucesso, foi uma das melhores. E depois disso, aconteceram várias coisas, né? Eu tive a parte do Covid também. Eu comecei a querer olhar para dentro, querer entender um pouco mais lá no fundo. E aí, sobre o que é? O que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o objetivo da nossa vida? E, mergulhando no estoicismo, comecei a entender que boa parte desse objetivo é a gente entender que nossa vida é sobre as pessoas que a gente toca. É muito o que você falou. Nosso propósito, todos nós estamos aqui para servir alguém. Então, quanto antes a gente descobre que, né, todas as empresas do planeta, elas servem alguém de um produto ou serviço. Quando a gente começa a entender e encontrar qual que é o nosso servir, seja no empreendedorismo, seja servir cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando do cliente, cuidando do conselheiro, cuidando do LP, cuidando do que for. Você está servindo alguém. Geralmente você é bem remunerado. Quando você começa a entender que os valores, né, as virtudes, dentro do estoicismo tem umas 4 primeiras, né, as 4 principais, sabedoria, coragem, justiça e temperança, é o que começa a dar sentido na vida. Então eu queria que você contasse, né, dentro das nossas lentes, gratidão, humildade e fé. Dentro do estoicismo, a gente começa a entender o amor fati, né? A gente amar as coisas que o destino nos traz. A gente entender que, uma vez que aquilo está para a gente, né, o obstáculo é o caminho, como disse o imperador Marcos Aurélio. Qualquer dificuldade que você vê na sua frente, ela faz parte do seu caminho. Não adianta você ter medo. E a hora que a gente olha para a humildade, o memento mori, a fé, né, o mindset positivo, não tem nada bom nem ruim, as coisas simplesmente são. Então eu queria que, com base nisso, você me trouxesse o que você aprendeu, o que você utilizou dessas lentes, talvez mesmo sem saber na época, né? Hoje eu sei que você já é bem estoico também, e fizeram uma grande diferença na sua vida. Olha, Léo, é bem o que você falou, né? Tem hora que a gente vai por intuito, né? Tem um pouco do nosso caráter, nossa fé, nossa família vai deixando a gente, vai moldando o que a gente vê, né? Hoje, também com a sua ajuda, com as suas pílulas, os seus treinamentos, a gente está muito mais próximo do estoicismo e do entendimento do que a gente praticava. Muitas vezes a gente praticava e não tinha essa visão, né? Eu vejo assim, muitas vezes a gente passa por situações e aí vamos falar de gratidão, fé e humildade, né? Teve um caso na Trey, assim, que é emblemático, que um funcionário, ele deu um comando errado nos servidores, eu estou falando lá de mais de 10 anos atrás, 2010, né, aproximadamente, 2010 a 11, um funcionário deu um comando errado, ele apagou as imagens de todas as lojas virtuais dos nossos clientes. Nossa, não tinha backup? Não, ele apagou as imagens e o backup. Ele fez uma rotina que ele apagou tudo. Que rotina boa, hein? Que rotina boa, né? Que startup é isso, né? Então, assim, a pessoa tinha acesso a tudo, ele estava fazendo uma rotina, porque a gente já era muito verticalizado, tinha os próprios servidores, tinha as nossas máquinas, né? E assim, foi impossível de imaginar isso que aconteceria, né? Hoje a gente sabe que ele deu um comando que era para ser em um determinado servidor, só que ele estava na raiz.
Então, o que ele ia fazer foi correto, ele ia pagar aquele determinado serviço, Só que ele não era estava para no pagar a lugar, empresa inteira. ele apagou a empresa toda, né? Aí você fala assim, Ele apertou a tecla correta, mas na raiz é errada. aí você fala assim, pô, e aí, vai ter fé? Onde você vai ter mais fé que isso, né? Deu 5 minutos, o telefone começa a tocar, todo mundo ligando, todo mundo. A gente já mandou mensagem, pausem as campanhas de vocês. Porque você teve um e-commerce, você Sim, sabe o quanto que é caro o investimento em marketing digital total. E você e bater aí lá, chegar e não ter e não nada, ter uma né? imagem no É. produto, ter uma imagem no produto. E aí, como é que Nossa, resolve isso? Como como é que que resolve? resolveu? Ligamos pro. Não resolveu, na verdade, Ah, não resolveu. Vou te contar rapidamente a é. história aqui, né? Que tem muita gratidão e humildade, é mais do que tudo. Ligamos na época a gente já não estava mais com a Local Web, a gente tinha o nosso data center, ligamos para o nosso fornecedor e tinha no portal o telefone do presidente, fale com o presidente. Hum, Antigamente algumas empresas tinham sim. essa prática, né? E aí na hora eu tive a sacada, falei, não, é com o presidente. Aí contei para ele a história e ele falou assim, vem para cá, vou te colocar o meu laboratório, vamos procurar algumas empresas de recuperação de HD. Porque o HD, por mais que você apague, ele Ele pode só recuperar, né? disponibiliza os Ele dados, disponibiliza. disponibiliza a área, mas tá lá o dado, né? Mas assim, como foi feito isso no sistema operacional, nós não conseguimos recuperar nem 15% das imagens e Nossa. todas desestruturadas, todas sem nome, todas sem É a imagem do conexão. produto lá. O Imagem do cara chegou, não produto, né? tem. Aí Vamos, você tinha um bebê história, um carrinho de bebê. Aí tá lá escrito carrinho de bebê, mas é, não tem imagem eu tinha uma nenhuma. área de Eu tive estúdio uma inteira para área. fazer. Imagino que é o que teve que fazer, né? As empresas voltar Não, os. não, e você imagina o seguinte, as pessoas queriam a solução. A gente não podia falar para eles que as imagens não existiam mais, né? Hoje já passa mais de 12 A anos, eu solução posso é a dizer. seguinte, gente. As imagens de vocês não passaram pela nossa qualidade. Vocês, por favor, tirem foto novamente, Bom, tratem e subam novas. resumindo, isso foi numa quinta-feira. Aconteceu isso umas 3:30 da tarde. Eu liguei para o presidente, ele me atendeu, ele falou: vem para São Paulo. Pegamos um avião em Marília, 6:30 da tarde, 6 horas, a gente estava dentro da empresa aqui em São Paulo. Rodamos aquela noite, lá no laboratório, hoje chama Equinix, outro nome é o nosso data center, ali no centro de São Paulo, talvez você vai lembrar o nome, agora falhou não. Ficamos no laboratório, ele cedeu todas as instalações, a gente não conseguia recuperar as imagens. Aí encontramos uma empresa americana, mandamos os discos físicos para os Estados Unidos para serem recuperados, tudo em um dia, sem dormir. No outro dia já estavam esses discos nos Estados Unidos. E os vendedores lá, mais de 4.000 lojas, com campanhas pausadas, um dia sem 4 vender, mil 4.000 lojas. lojas sem venda, todo mundo sem venda. E isso era uma Nossa sexta-feira. Senhora. Aí não dormia da Me quinta dá para palpitação sexta. só de escutar isso Aí, aí. aí sexta para sábado a gente não dormia. Aí sábado tivemos a notícia que não ia recuperar as imagens. Já voltou parte por um processo digital, 10%, 15% das imagens desassociada de loja. A gente não conseguia ia Tanto faz, não ia fazer, adiantar para nada aquilo. não ia fazer aquilo. Sábado para domingo eu chamo todo mundo da empresa. Não dormi 2 dias já sem dormir. Primeiro super alinhado com meu irmão. E aí, o que a gente precisa? O que a gente precisa? Como é que vai falar para os lojistas que não tem imagem? Boa Que parte desse perdeu. cabelo branco aí veio desse dia aí. Esse dia tem muita fé, tem muita fé. Aí, acho que Deus está no comando da nossa vida sempre, né? E aí você tem hora que você tem que sair do problema, né? Todo mundo assim, e a equipe já falou, a empresa acabou, 2 dias já sem venda, 2 dias fora do ar, né? A gente hoje já viu, a Amazon já teve problemas pequenos, não É. esse nível, mas uma empresa de e-commerce, né? E aí eu chamei toda a empresa no domingo de manhã, nós fomos lá, lembra como se fosse hoje, eu falei assim, bom, gente, eu tinha alinhado com o meu irmão, a gente já tinha, meu irmão e sócio, o que a gente ia fazer? Falei, bom, e aí? O que os lojistas querem? Aí todo mundo da empresa, as imagens. Não, não quer as imagens. Querem vender. Querem vender. Querem vender. Então é o seguinte, hoje está nascendo o Trade Shopping. Nós vamos criar um marketplace para eles venderem. E tudo que eles perderam de venda nesses 2, 3 dias, eles vão receber de isenção, de comissão de venda, enquanto eles não venderem. Hoje nós precisamos de vocês, hoje nós não vamos sair daqui enquanto a gente não criar. Sabe aquelas histórias de hackathon? Nós fizemos o Trade Shopping, hoje não existe, a gente mudou a estratégia. Nós fizemos o Trade Shopping em 2 ou 3 dias. Eu falei, a gente vai criar um shopping. Era para ser um marketplace ali. Marketplace de todos os nossos lojistas. Já vamos avisar eles que a gente está com problema de imagem. Quem tem imagem pode subir. Quem não tem, a gente vai construir um algoritmo aqui. Vamos buscar essas imagens em anúncios antigos e aí no Google também.
e aí vamos criar uma plataforma para ele aprovar essas imagens. Já tinha uma preocupação com a privacidade, com a identidade. Então, a gente criou uma outra plataforma, um outro aplicativo, subimos e pegava o nome Carrinho de Bebê. Carrinho de Bebê é uma marca lá. Pegava, fazia um vermelha. crawler, jogava um Fazia crawler, pegava jogava imagem, lá, ó, tem elas aqui. Tá aqui. Aí o cliente falava qual queria. E o cliente, quem tinha estúdio como você, já tinha subido as imagens. Na minha imagem eu tinha 50 mil SKUs. Então, você já tinha subido, alguns clientes grandes. Mas alguns não tinham essa estrutura, eram desorganizados, pequenos lojistas, e a gente teve que sair por esse caminho. E foram quase 6 meses a gente gastando dinheiro no Google, patrocinando o Trade Shopping para gerar tráfego, para chegar nas lojas. E deu certo? E deu certo, deu certo, Olha, deu certo. incrível, Demorou de 6 a 1 ano aí para fazer, mas a gente Vocês perderam muito cliente nisso aí? Não perdemos clientes, não perdemos cliente. A gente não perdeu, porque a gente, de novo, muita fé aí, gratidão aí, nesse caso a todo o time, né? Todo mundo entendeu que o que o vendedor queria, o nosso cliente queria, não era a imagem, ele queria vender. Então eu fui direto ao ponto, falei, não, você vai ter as suas vendas. Enquanto a gente não resolver nada, você não paga mensalidade. Você não vai pagar mensalidade. Mas ele não queria mensalidade, porque o mais barato, você sabe, a tecnologia. É irrelevante para uma venda. Uma loja virtual aí que vendia... no máximo 1%, 2%. 1%. E os outros 99%? Exato. Os 99 é empresa, né? É empresa, é venda. Então eu consegui resolver esse problema em 4 a 5 dias, e aí a gente criou o Trade Shopping, e foi uma saída fantástica aí que... Isso aí você estava dentro da local web? Não, foi antes da venda. Caramba! Olha, sabe que eu passei uma situação similar, eu e meu irmão, a gente tinha na época, que chamava Patrocínio Certo. Era um portal de captação de patrocínio. Hoje em dia é o que é o Kickstarter hoje, mas coisas de Rouanet, tinha tudo aquilo ali. Na época acho que tinha uns 3 ou 4 mil projetos cadastrados nele, o Leandro que tocava isso, o Leandro tá com a gente aí. Tinha mais? Olha lá, ele falando que tinha mais. E o que aconteceu? Numa dessas confusões de colocation de um lado para o outro, e leva servidor e não sei o que, e esse servidor aqui, o Thiago trabalhava com a gente, falou, não, dá para disponibilizar esse servidor. E formatou o servidor. E foi embora o site. Falei, cadê o patrocínio certo? Ele falou, cara, formatei. Eu falei, tipo, você formatou uma empresa nossa? Eu falei, cadê backup? Ele falou, cara, não tem o backup. O backup era aqui, a hora que foi. Cara, formatou a empresa, não existia mais a empresa. Nenhum site, nada, assim. Eu não tinha um banco de dados, não tinha o site, nada. De repente. Não é nem para rir, né? É trágico, né? É trágico. Com resiliência, hoje entendendo que na nossa vida isso não é uma coisa. Não é algo que é impossível, acontece. Cara, assim. Obviamente a redundância do Instagram, YouTube, obviamente ela é gigantesca, é espalhado, é muito grande, é muito servidor, é muita coisa, mas não é impossível que deixe de existir. Não, e naquela época não. Hoje eu até digo que é impossível. Impossível mas não é, cara, porque se vier um super vírus com AI, não sei das quantas, e bababá, e bum, dá uma... A probabilidade é muito pequena. É muito ínfima, porque hoje tem tecnologia que não existia na nossa época. Tem a tecnologia de replicação, de cloud, a distribuição de conteúdos não existiam na nossa época, essa tecnologia. Né? Então, poxa, que bacana, cara. Isso aí é muito incrível. Assim, essa lente me lembrou essa situação que haja fé para conseguir superar. Aí acha resiliência, coragem. Humildade, né? Falar para os vendedores assim, vocês perderam e nós vamos repor o que vocês querem. Vocês querem venda, vocês vão ter venda. Brilhante. O que eu tenho trazido muito dentro das empresas, quando a gente vai fazer o treinamento da Calma da Mente, a gente fez aí com vários empreendedores gigantes da Endeavor, fizemos lá no BOP, nas Forças Especiais da Polícia, vamos levar para a polícia toda de Minas. O que é o nosso treinamento? Hoje as pessoas, o que elas estão sentindo? Que é uma estafa, a pessoa chega no final do dia, é tanta coisa, e ela está exausta, nível de ansiedade extremo, depressão, uma série de desconexões. Por quê? Porque ela está distante dos valores, das virtudes. Então, eu estava até semana passada lá na InfraCommerce, iniciamos um treinamento lá com a equipe deles, 260 líderes. E eu mostrei assim na tela, mostrei o Cristiano Ronaldo, olhando para aquela bola ali, Rafael Nadal, Sharapova, jogando, todos eles. Eu falo, gente, o que vocês estão vendo em comum nesses atletas? São todos atletas de altíssima performance, todos têm muito foco, muito treino, muita disciplina. Mas olha mais uma coisa. Todos eles, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma única coisa. Né? Foco, né?
Eles estão só fazendo aquilo. Você não vê o Cristiano Ronaldo na bola ligando para a esposa, no WhatsApp, no Instagram, vendo vídeo de YouTube, fazendo isso, tomando café. Não, é ele a bola no momento de performance dele. E ele dá o máximo dele naquele momento, né? E ele dá o máximo. Então eu falo, gente, não é sobre fazer mais. Alta performance não é sobre fazer mais. As pessoas acham que quem tem alta performance é quem faz mais. Não é. É quem faz menos. É sobre fazer apenas o essencial. A frase do imperador Marcos Aurélio, que ele fala, se você busca felicidade, faça menos. Vai ter dupla vantagem. Você vai conseguir fazer melhor. Você vai conseguir ter mais qualidade na sua vida. Então as pessoas hoje elas têm que entender que para elas conseguirem, o excesso de informação é infinito. Dentro do treinamento a gente traz, né, na lente da sabedoria, que entre o estímulo e a resposta do que a gente tem na nossa vida, ou para nós que somos de tecnologia, entre o input e o output, nós temos um processamento. Esse processamento é um instante, é um momento. E nesse momento, nesse instante, reside a nossa sabedoria, a nossa capacidade. Então, por exemplo, você está no trânsito, você foi fechado. Pum, carro fechou. Input, fechado. Output, vou xingar, pôr o dedo, vou perder meu dia, vou ficar louco o dia inteiro por conta disso, vou brigar, o que for. Segundo output, pum, não é nada. Até nervoso na hora, respira, acalma, capta aquele instante e vê que não existiu nada. A hora que você começa a fazer esse treinamento que a gente faz, é a esposa falando alguma coisa, o marido, o sócio, o funcionário, algo que te pegou naquilo, você para. Você começa a entender que você não tem obrigação de ter uma resposta naquele momento. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Então, a gente tem levado isso para as empresas e conectado os colaboradores, a equipe, aos valores humanos, às virtudes. Olha que interessante. Ontem, um executivo de uma empresa muito grande, uma multinacional, que a gente fez o treinamento com eles. Eu cheguei no treinamento da equipe, a gente passou pelos valores. Então, é indiscutível os 4 principais valores da vida definidos por Sócrates. Então, justiça. Você tem alguma dúvida que você tem que ser uma pessoa justa? Nenhuma, né, Léo? Né? Ninguém discorda disso. Ninguém. Você tem que ter coragem ou você vai ser uma pessoa covarde que não vai enfrentar as coisas? Sabedoria, você não quer evoluir, a nossa evolução ela vem da busca e da experimentação da sabedoria. E a temperança. A temperança é o equilíbrio, né? É o sal que você põe, não é nem muito nem pouco, é o tanto exato. É buscar isso. Então, quando as pessoas entendem que a gente faz o treinamento, as imersões, cada uma das lentes, as meditações, as práticas, você fala, poxa, a vida não é que é importante as virtudes, elas fazem da vida o que ela é. Aí você fala, poxa, beleza, você está fazendo home office. As empresas hoje estão nessa fase, nesse limbo. Muitas querem voltar do home office, mas a turma não quer, fica naquilo. Então tá, qual que é um grande problema do home office? Performance. O cara tá lá de câmera fechada, fazendo uma reunião, tá deitado assistindo uma série na Netflix, não tá prestando atenção, não tá nada. Enquanto esse cara tá lá, falando, ó, meu chefe nem sabe que eu tô aqui, eu tô de boa, ele fica. Agora, a hora que você fala pra ele, cara, você concorda que é importante ser justo, né? Concordo. Então, já que você concorda com isso, você acha que você está sendo justo com a empresa? Estando aí, assistindo Netflix, jogando um joguinho. Você está sendo justo com os seus colegas que estão lá trabalhando para carregar o piano e você não está ajudando? Você está sendo justo com o seu cliente que está pondo dinheiro, está pondo a confiança dele no que você está fazendo? Talvez você quebre um cliente porque você não está entregando aquilo ali. Você está sendo justo com a sua família, que está entendendo o que você está provendo? Você está sendo justo com você? Com acima você, de né? tudo, você tem sua vida, as 80 voltinhas em torno do Sol na média. Nosso caso é 46, 47, falta 30 e poucos. 30. Às vezes tem um bônus, às vezes não, às vezes Olhe morre lá. semana que vem, morre hoje, a gente não sabe. Você não está sendo justo. Mais do que isso, você está tendo coragem ou você está sendo um covarde? Então, quando a gente começa a enfrentar isso aí, então esse executivo chegou em mim e falou, Léo, cara, eu começo a ver que eu estou bem na minha carreira, estou muito bem, ganhei muito dinheiro, eu não preciso de mais dinheiro. Agora, a coisa não me estimula mais tanto quanto estimulava. Será que eu tô, agora que você falou das virtudes, será que eu tô sendo covarde? Tá faltando coragem para mudar? Então, quando a gente começa a ver isso, eu fico vendo, escutando sua história maravilhosa, né? Esse momento que você falou, tanto de sair, ter coragem de mudar, ter coragem de fazer de novo, né? Queria que você contasse pra gente um pouco alguma coisa, né? Se você viveu nessa relação de ter essa coragem para enfrentar, para mudar, ou para simplesmente, né, sair do que estava dando certo, simplesmente porque você queria viver o máximo da sua vida.
Muito obrigado pela oportunidade, Léo, de ouvir você aqui, dividir com quem vai assistir a gente aí um pouco desses exemplos aí, né? Trazendo agora para mais próximo a própria Nuvini, né? Quando você já está, nós estamos passando, quase chegando, eu tô mais velho um pouco que você, chegando nas 50 voltinhas, né? 47. Eu tô 47 também. Então Tô de somos 77. contemporâneos, eu sou É. 76. Ah, tá. Então tá bom, nós somos próximos aí. E aí você ouve que você ainda vai apoiar um projeto tão audacioso como abrir o capital na Nasdaq da Novini, e você tem que ter muita coragem para você sair de uma zona de conforto e você sair de um processo em que você tem um ciclo finalizado de venda de uma empresa e falar, não, peraí, eu acho que essas pessoas vão agregar muito para mim, eu acho que eu vou agregar muito para elas, não só para a Pierre, não só para o Totó, mas para todos os empreendedores que estão acreditando nesse projeto, que vão ter ou liquidez, porque quando a gente pensa que o empreendedor vende a empresa, que ele só está pensando nele, né? Ele também está pensando na continuidade do negócio, nas famílias que ele provém, Sim. nas pessoas que estão com ele. E uma venda de uma empresa, muitas vezes, é a continuidade, é a perenidade daquele negócio. Porque ele também sabe da limitação dele. Então, essa situação eu devo muito à minha esposa, Rosana, um abraço, um beijo para minha esposa aqui, que está me ouvindo. E quando eu falei para ela, e aí, olha, estou com essa proposta aqui na mesa. Vou ter que voltar para São Paulo, viajar muito, ficar mais tempo no Brasil todo, visitando as empresas, e acho que 2022 será um ano de muito trabalho e 23 também. E aí, ok, vamos embora, vamos para frente. E não é dinheiro mesmo. Não pode ser, na verdade, não pode ser dinheiro, não pode ser ego, não pode ser nenhuma outra vantagem menor. Tem que ser por desafio, por deixar um algo melhor para a sociedade, por você ajudar, contribuir com o que a Bíblia fala, né? Deus te dá os talentos, você não pode esconder esses talentos, né? Vamos Exatamente. pegar esses talentos e Vamos utilizar, vamos utilizá-los, né? reinvestir, Vamos reinvestir, vamos duplicar. buscar sabedoria, como você mesmo coloca na lente. Então, eu acho que foi um momento de coragem, porque não é fácil. Óbvio, eu estou contando aqui um highlight muito É, simples. Se a gente fizer um dia só para falar aqui dos problemas, né? Eu vou falar só do que é 5 anos para trás, muitas coisas agora, a é, gente vai falar mais para frente, mas não está sendo fácil, né? Você tem é, investidores de fora, você tem fundadores, então o projeto de abrir o capital tem muita coragem aqui. Deixo é. aqui os parabéns, principalmente ao Pierre, ao Totó, e a gratidão por terem me escolhido e terem me chamado para fazer parte dessa jornada. Bacana, muito bom, cara. E eu acho que para a gente ir finalizando, né? A última lente é uma lente maravilhosa, que é a transbordo, né? Simpatia. Simpatia dentro do estoicismo, a gente entender que estamos todos conectados, somos todos parte do mesmo organismo. Dentro do conceito de simpatia, tem uma frase do imperador Marcos Aurelius que ele diz: o que faz bem a colmeia faz bem a abelha. O que faz mal a abelha faz mal a colmeia. Então, quando a gente começa a entender, né, como a gente diz, o servir, a gente vê que nossa vida não é sobre nós, é sobre as pessoas que a gente toca. Então, quando a gente consegue trazer esse servir, compartilhar isso com as pessoas e deixar algo melhor, né, a gente começa a cumprir nosso propósito. E aí tem uma história muito bonita, que eu acho que do Marcos Aurelius também, do imperador. Você imagina, né? Cara, o imperador naquela época de Roma, ele era mais poderoso que o presidente dos Estados Unidos, Índia, China, Japão, Rússia, todos somados, num cara só. Ele tinha mais dinheiro que todos, Elon Musk, Warren Buffett, pega todo mundo somando, pum. Ele tinha mais fama que todos, jogador de futebol, artista, empresário, tudo num cara só. Aí esse cara estava lá na estratosfera. E como que você chega, né, num ponto tão alto? O que você almeja, né, na hora que você está ali? Você pega vários exemplos. Você já assistiu o filme do Elvis Presley? Eu assisti, eu fui em Maryland, fui conhecer Olha a casa isso, dele cara. lá em E Memphis. depois que você viu o filme dele, você gostaria de viver a vida De dele? forma nenhuma. Você pega o cara, É, a fama, o não, sucesso, o dinheiro, o cara vivia numa gaiola de ouro por remédio. Você pega pessoas como Marilyn Monroe, Kurt Cobain, Jimi é, Hendrix e tantos outros empresários que a gente não conhece, que quando você vai pelo dinheiro achando que você vai chegar lá e não vai ter, você chega e vê que não é sobre aquilo. E se você não olhar para dentro, você não vai descobrir. Então, o imperador Marcos Aurelius, voltando nele, os senadores chegaram e falaram: Marcos, você é tão focado em viver das suas virtudes e dos seus valores. Mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? Os senadores sendo senadores há 2000 anos atrás, e o imperador disse: vejam só, tem duas possibilidades. O estoicismo tem essa visão muito racional.
Em uma existe algo e na outra não. Vamos falar primeiro da que existe, que somos seres espirituais passando por uma experiência humana. É o que eu acredito. Nesse caso, quando eu for embora, eu não levo meus palácios, minhas armas, meu ouro, minhas joias, minhas roupas, meus exércitos. Não levo nada disso. Como Alexandre o Grande foi embora, ele e o cavalaria se enterrados com os braços de fora. Para mostrar que mesmo tendo conquistado todo mundo, ele foi embora sem nada. Então, eu não levo nem meu corpo. A única coisa que levo é o que sou. E o que sou são minhas virtudes, meus valores. O bem que eu fiz, a justiça que eu pratiquei, a humildade que eu tive, a sabedoria que eu adquiri, a coragem que eu tive para mudar, o equilíbrio, a temperança que eu vivi minha vida, isso tudo eu levo comigo. Isso tudo faz de mim quem sou. Pode ser que realmente não exista nada. Viram um pó. Nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver das minhas virtudes e dos meus valores. Portanto, eu não quero desperdiçar essa oportunidade. Então, perceba, Lê, o tanto que isso é profundo. A hora que você olha de um cara que estava no topo, né, um dos maiores imperadores que já existiu, e é sobre virtudes e valores. É uma prática realmente do transbordo, como você coloca na mente, né? E é uma semana para nós aqui, citando, né? Que a gente perdeu um grande líder brasileiro, né? O Abílio Diniz. Ele é um dos líderes do varejo, né? E quando a gente olha para a trajetória dele, eu mesmo comparo muito da minha geração com quando a gente perdeu um industrial como Antônio Emílio de Moraes, que tentou se lançar para a política, tentou ser governador. Abílio Diniz apoiou alguns governadores, alguns presidentes também, alguns conselhos. E 87 anos, óbvio, deixa filhos pequenos, né? Ele teve um segundo casamento, tem filhos pequenos. Meus sentimentos não os conheço, não tenho proximidade. Tive com o Abílio em um evento só, tive a oportunidade de apertar a mão, de conhecê-lo, conversar com ele. Mas o que ele deixou, né? O legado dele, 87 anos, né? Maravilhoso, né? Como você mesmo disse, quem sabe a gente não chegue lá, né? Comemorar o que ele deixou aí de exemplos para empreendedores, Exato. enquanto nos últimos anos ele se dedicou a passar uma mensagem de vida esportiva, vida saudável, foi para a FGV ensinar varejo, ensinar toda a parte de governança. Então é um exemplo, né, recente do que aconteceu. A gente pode citar aí de transbordo, né? Tanto de transbordo quanto da lente 2, que é o memento mori, né? O memento mori é uma frase em latim, estava escrito nos templos, e os imperadores, quando chegavam, não, o César começou com isso, vinha chegando naquela triunfo de guerra, e era praticamente visto como um semideus. E ele ordenou que um dos ajudantes dele viesse no seu ouvido murmurando, memento mori, memento mori. Lembre-se de que você é mortal. E quando a gente passa a refletir sobre a mortalidade, na nossa sociedade ocidental, isso é muitas vezes visto com tristeza, né? Algo meio depressivo, né? Bate na madeira, que isso. Mas isso é uma bobagem, porque a gente tem, é exatamente o que você falou, a gente tem que ter gratidão. Você refletir sobre a sua mortalidade traz alguns benefícios incríveis. O primeiro deles é saber que, cara, nada tá tão ruim, não preocupa tanto, não. Você vai morrer daqui a pouco. Daqui 100 anos, ninguém que tá nesse planeta vai estar aqui mais. Isso é real. 110 tem aqueles Blue Zones lá. Daqui 110 anos, imagina, nenhum papagaio, cachorro, gato, cavalo, ser humano, mudou tudo. É como se fosse um navio, desembarcasse, embarcou outro. Essa é a realidade. Então, isso vai passar com nós. Isso vai passar com nós. Então, você começa a entender isso, você começa a valorizar o presente, valorizar o hoje. Você começa a ter humildade. Abílio Diniz, um cara bilionário, mega empreendedor, recentemente o sócio do Warren Buffett. Então, se alguém ainda tiver dúvida que dinheiro não compra, como disse Jesus, um único minuto, né? Por que tanta ansiedade se você não pode acrescentar um único minuto à sua vida? Tanto faz, a morte equaliza ricos, pobres, gênero, raça, tudo. Quando a gente começa a entender isso, isso dá uma leveza, a gente entender que também você não precisa ter medo, não precisa levar tão a sério a ponto de achar que vai acontecer. Vive bem, vive o presente, vive o momento, ajude as pessoas, né? Busque seus valores. Eu tenho tentado pautar minha vida muito nisso, tenho tentado hoje como minha missão de vida é levar a calma da mente para as empresas, para as pessoas, porque eu vejo no nosso meio de empreendedores, empresários e executivos o nível da ansiedade que essas pessoas estão tendo, de desconexão das equipes. Então, o que a gente tem feito de levar dentro das empresas esse treinamento é exatamente quando a gente passa por cada uma dessas lentes, eu faço a pessoa experienciar através das meditações. Porque não é sobre eu te falar, o conhecimento
não utilizado, ele é igual alimento não digerido. Então, o que a gente faz no treinamento é a pessoa experienciar cada uma dessas lentes. Porque aí ela vai saber o que aquilo significa dentro dela. Eu gosto de dar um exemplo que é tipo uma natação. Vamos supor que você não conhecesse água, não sabe que existe água. Aí eu te falasse, Leandro, água é um negócio líquido que você pode nadar nela. Você fica como se estivesse voando. Aí você tem que mexer o braço aqui, a perna numa certa velocidade, senão você afunda, você não consegue respirar dentro dela. Imagina eu te falando isso, você nunca viu água na vida. Aí, de repente, fala, lê esse livro, esse cara é o maior nadador que já existiu, Michael Phelps. Lê 1000 páginas sobre natação, você lê tudo. Na hora que você chegar no mar, pum, te empurra. Vai afundar na hora. Então é sobre experienciar, né? Sobre a gente ter essa oportunidade e é isso que eu tenho tentado levar para as empresas, trazer mais conexão, trazer mais propósito, trazer mais intencionalidade para a vida das pessoas, diminuir a ansiedade. Então é isso, fica aí inclusive o convite para a gente olhar dentro do grupo, levar isso para os executivos dentro da Nuvini, das empresas. Acho que dá para a gente fazer um trabalho muito bonito aí com vocês. Vamos sim. Eu já te passei o contato, acredito, do Milek, que é o CEO da Feed Lovers. Depois a um clique eu estou mais próximo e vou levar essa mensagem para a área de RH e para a área de operações, para todos os outros as outras unidades, para que te conheçam esse lindo trabalho que você está fazendo e que possam a cada dia melhorar a qualidade de vida dos seus líderes e do seu time, né? Acho que esse é o objetivo, né? Bacana. Muito bom, meu querido. Agora ficamos para a gente fechar, fazer o fechamento. Se quiser deixar uma mensagem aí para as pessoas, para os empreendedores, sobre esses desafios e a vida, né? Bom, eu acho assim, depois de tudo que a gente passou, como eu te disse, tenho muita gratidão por tudo que está acontecendo. Final do ano passado, eu tive uma resolução e falei, pô, como é que a gente divide mais isso? Como é que a gente começa a evoluir mais? Eu sempre fui muito fechado, uma pessoa muito de trabalhar nas operações mesmo quando eu estou em M&A, mas é focado na operação de M&A ou operação das empresas. E comecei a estar mais ativo nas redes sociais, comecei a mandar uma mensagem do que eu estou vivendo e do que eu acredito. E o que eu quero passar para os empreendedores é que a vida é difícil mesmo, por mais que a gente possa ter falado aqui de situações boas, mas tem uma dificuldade muito grande e nunca parar, né? Nunca desistir e entender que o momento ruim vai passar, como o bom também. Então, acho que o caminho é ir para frente, acelerar. Então, quero te dar de presente aqui 2 livros. Esse livro do Zero ao Exit, que eu conto a história da BB Store e de como que capta dinheiro. E esse segundo, sobre captação de recursos. Sei que vocês não precisam, vocês são fera nisso já, mas aí tem toda uma parte técnica. Além disso, fica um outro convite aqui para você. Aqui é o medalhão das 7 lentes da Calma da Mente, as pessoas que estão na confraria conosco. Muito obrigado. E aí tem também para você assistir todas as lentes, depois a gente vai falar com calma sobre isso. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, participar desse processo, que fica para a vida toda, né? Fica lá agora. Fica pra vida toda. E foi fantástico, muito bom, parabéns. Obrigado. Eu acho que até terminando aí com essa sua frase, o momento bom e o ruim vai passar, vale contar uma história que eu gosto de contar bastante no treinamento. Tinha um rei, que ele estava indo para uma guerra, e ele pediu para os sábios que eles escrevessem uma mensagem que desse para ele exatamente força, coragem, no momento mais difícil que ele tivesse. E os sábios olharam e ele falou, mas eu queria que eu pudesse colocar no meu anel aqui, de uma forma que eu pudesse tirar ali rapidamente. Os sábios olharam e falaram, muito curto esse espaço, não dá para ser mais. Ele falou, não, quero no anel. Tinha um camponês ali próximo, ele falou, eu sei uma frase aí que para mim ajuda bastante nesses momentos. Dá para colocar no anel? O rei falou, pois não, então coloque. Ele pegou, o rei foi para a guerra, em determinado momento eles foram fechados ali, ele foi encantoado, entrou para o meio da mata, fugiu e falou, em pânico, ele falou, agora estou nos meus últimos minutos, deixa eu olhar. Ele olhou, a mensagem que estava escrita é exatamente o que você falou. Isto também vai passar. This too shall pass. E ele se acalmou, escondeu ali, veio à noite, daí a pouco chegou os reforços, tirou ele, levou ele embora, ganhou a guerra, chegou naquele triunfo, feliz, de volta no reinado dele, e chama o camponês, eu quero dar muito ouro, quero recompensar, foi ele que me deu esse estímulo, né? Ele que me ajudou naquele momento
deu força. O japonês chegou, que bom, fico feliz. Ele falou, nossa, olha isso, ganhamos a guerra, veja que coisa maravilhosa. O japonês falou, leia a mensagem agora. Eu li já. Ele falou, leia agora. Ele abriu, estava escrito. Isso também vai passar. Então, você falou exatamente o ponto. Tudo é impermanente, tudo vem, tudo vai. Por mais difícil que seja o momento que você está passando, lembre-se que ele vai passar. E por melhor que seja, também vai passar. E é aí que reside a beleza, a magia da vida, das experiências, né, do que a gente vive. Nós viemos, somos seres espirituais com a missão, com o objetivo de experienciar. Então, faça isso da melhor forma possível na sua vida. Faça isso sem medo, faça isso com paixão. E lembre-se que você está aqui para servir as outras pessoas. E a vida é sobre isso. Quero desejar a todos um dia maravilhoso e muita abundância e paz e sucesso. Se você quiser levar esse treinamento para suas empresas, basta entrar em calmadamente.com.br, tem um contato, ou nas minhas mídias sociais, Léo Simão Estoico. A gente entra em contato e agenda essa apresentação para vocês. Quer deixar sua mídia, seu canal, Léo? Sim, obrigado, Léo. É um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho. E Walter Leandro Marques nas redes sociais. LinkedIn, Instagram, Facebook ainda tem, o Twitter. Walter Leandron, Leandro M. Então, Leandro M. Boa. É isso aí. Olha só, tem uma novidade para você. Esse aqui é o primeiro livro minissérie que tem no Brasil. O que é um livro minissérie? É um livro que ele tem 365 episódios para você assistir em cada QR Code. Esse é meu novo livro, 365 Dias de Calma da Mente, onde a gente faz um mergulho de autoconhecimento para dentro do nosso interior, para dentro da nossa consciência, como que a gente aprende a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E ele é uma coletânea dos meus 800 episódios, eu selecionei aqui 365. Então, para cada dia você vai ter a oportunidade de ler uma reflexão do dia e aqui você vai bater o QR Code e vai escutar todo aquele episódio. O livro está dividido em 52 semanas e em cada semana a gente explora um dos temas. Então você tem desde gratidão, sabedoria, disciplina, como superar dificuldades, autocontrole, como vencer, como liderar. Então tem tudo isso em cada uma das semanas com um QR Code para cada uma delas. Então se você quiser trazer esse conhecimento, essa sabedoria, fazer essa imersão para o lugar mais incrível que existe, que é dentro de você, você pode entrar em leosimãoestoico.com.br ou onde tem um QR Code, onde tem um link aí, e adquirir o livro para você. Te desejo muita abundância e paz. Fique com Deus.